Olá pessoal, no vídeo de hoje traremos aqui o caso de uma pessoa que deixou o corpo do seu respectivo marido por 13 anos em um congelador. Esse caso é completamente bizarro, talvez um dos casos mais bizarros que a gente já tenha feito aqui no canal. E é isso, bora pro vídeo. Vamos lá, bora pro vídeo. Geraldine DiMarcio nasceu em Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos, no ano de 1950. Geraldine tinha uma irmã chamada Tammy DiMarcio e ela morava em Somerville. E foi nesse mesmo período também que Geraldine conheceu John Kelly, o colegial, em uma escola. E após ambos se conhecerem mais durante o período da escola, passado-se um tempo, os dois se casam no ano de 1969. E após o casamento, na sequência, em pouquíssimo tempo, ela já era mãe de 2 filhos. Já em 1975, John Kelly se torna proprietário de uma oficina de automóveis. E apesar de John ser um mecânico muito inteligente, a sua oficina não foi para frente, ela não prosperou, digamos assim. E após a sua oficina não ter ido para frente, John Kelly procurou emprego em um condomínio, onde ele prestava serviço de encanamento, alvenaria e pintura. E Geraldine também trabalhava no condomínio, mas na parte administrativa. E nesse período também foi quando começou a ocorrerem mais discussões em seu casamento. Algo que até então não era vivenciado, a partir desse momento começou a ter uma grande frequência. Em meio a essas discussões, John meio que desenvolveu problemas com bebidas alcoólicas e todos que conheciam ele sabiam que ele tinha esse problema. E ninguém tinha ideia das violências que ele praticava com Geraldine, né? Ao consumir bebidas alcoólicas e chegar embriagado em casa. E apesar de toda essa situação, Geraldine alegava não poder deixar o seu companheiro porque ele era pai dos filhos dela, enfim, não se via longe dele nesse período. Mas as agressões continuavam fortes e tudo aquilo, aquela condição de vida continuava terrível. Em 1981, com o alto consumo de bebida alcoólica, John começou a não só beber, mas também a mentir para Geraldine. E ele acabou se envolvendo em uma briga ali numa festa em Somerville no ano de 1981. E isso gerou muitos problemas para ele. E durante essa festa, onde teve essa briga, aconteceu um caso fatal com o irmão de John Kelly, que é o Edward. E a causa do falecimento do irmão de John Kelly, o Edward, dentro já do hospital ocorreu várias cirurgias no rim dele e infelizmente ele não resistiu e veio a falecer ali no local. E logo após o falecimento do irmão, o John tinha em mente que todos iriam culpar ele, porque ele estava ali bebendo com o irmão dele na festa, arrumou briga, teve um alto consumo de bebida alcoólica ali por parte dos dois, e isso fez com que o irmão dele viesse, né, a perder a vida. E sendo assim, ele meio que se afastou de todo mundo com medo do suposto julgamento sobre ele. E se você já ficou até aqui, lhe convido para nos ajudar em nosso trabalho, se inscrevendo em nosso canal, ativando o sino das notificações e também deixando o seu comentário para que juntos conseguimos crescer o nosso canal. Em 1983, John foi considerado culpado por um grande jurado pelo assalto e agressão a Michael Collin. E nesse período, John achou melhor sair da cidade de Massachusetts, tentando meio que correr de todas aquelas acusações, aquele clima tenso que tudo isso estava acontecendo nesse momento. E durante toda essa mudança, John acabou pulando de um trabalho para outro, alguns trabalhos meio que administrativos, né, vendas de apartamentos, casas. Ele foi pulando ali de um trabalho para o outro. No ano de 1988, os filhos de John e Geraldine acreditavam que tudo aquilo estava de uma maneira insustentável para eles e resolveram então não permanecer mais junto aos seus pais e sair de lá, da localidade onde eles moravam. Após o abandono dos filhos, de 18 e 19 anos, John Kelly e Geraldine, eles foram até um motel que ficava na costa de Los Angeles.
Eles pediram um emprego ali para cuidar da hospedagem. Ali existia um casal de idosos que cuidava do motel, né? Eles eram donos do motel e resolveram dar esse voto de confiança para eles. E assim o casal, John e Geraldine, passou a cuidar do motel. Só que isso trouxe muitos problemas, porque a Geraldine, ela, dono do motel, viu que ela era uma pessoa muito franzina, muito acuada e ao mesmo tempo achava que ela era, sei lá, mal educada ou até mesmo antissocial. Mas na verdade não, ela era muito competente na questão de cuidar dos quartos, né, dos hóspedes. E só que ela tinha um costume um tanto quanto estranho. Ela gostava de uns mascotes ali, uns bichinhos de estimação meio que duvidosos. Ela tinha uma cobra que ela mantinha essa cobra dentro da hospedagem onde ela morava. E isso causou muitos problemas ali com os hóspedes. Teve até discussões e acabou trazendo muita dor de cabeça assim, pro dono do motel. No ano de 1989, John Kelly foi pego conduzindo o seu veículo completamente embriagado. E esse fato acabou trazendo para ele mais uma complicação jurídica, como se não bastassem as que ele já tinha. E logo após essa ocorrência de bebida alcoólica, os maus tratos, né, e a violência doméstica que Geraldine sofria só aumentava. E isso se tornou praticamente insuportável para ela. E logo em 1981, supostamente ela se separou do marido. E no final do ano de 1991, comecinho de 92, Geraldine diz aos seus chefes que o seu esposo tinha ido para Massachusetts resolver questões familiares e que os dois estavam separados e eles sabiam que realmente a vida deles era confusa, tinha muitas brigas, enfim. Não era um casamento muito bem estruturado. E dias depois que ela deu essa informação aos seus chefes, ela vem com outra informação, dizendo que John havia falecido após ele atravessar uma avenida e um carro acabou pegando ele e ele veio a falecer ali no local. E já para os filhos, Geraldine encontrou outra versão, dizendo que ele faleceu em um acidente em Las Vegas e que foi enterrado lá. E todas essas informações foram dadas pela Geraldine sem túmulo, sem velório, sem nenhuma documentação, nada. Apenas a palavra dela. E isso gerou muitas suspeitas. Mas os filhos tinham muita confiança na mãe e acabou meio que acreditando na versão dela. E toda essa informação fazia crer que John Kelly estava enterrado em um cemitério convencional. Só que não, gente. Ele estava enterrado em um freezer, em uma unidade de armazenamento, há mais de 13 anos. E isso foi completamente chocante para todo mundo. Até 1998, no dia 28 de março, quando Geraldine se mudou. E ela se mudou para uma casa de infância dela, né, na qual ela morava, e levou o marido dentro do freezer. E a atitude que, digamos, tenha sido o final de John Kelly, ela resolveu sim encerrar toda essa situação através de um disparo deferido contra seu marido. E finalmente, no dia 12 de novembro do ano de 2004, o terrível segredo de Geraldine foi revelado a todos da cidade ali e chocou todo mundo, vamos dizer assim, né? Todo esse caso e toda essa situação. Geraldine, de 54 anos, já no seu leito de morte, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Ela diz à sua filha que anos atrás ela havia tirado a vida de seu pai lá na Califórnia, quando eles moravam lá, e ela colocou o corpo dele em um freezer em uma unidade de armazenamento. E ela trouxe esse freezer com ela para Somerville e colocou esse freezer em uma unidade também e deixou por lá. Após todas essas informações ditas pela mãe, a filha ficou um tanto quanto desacreditada de tudo isso. E foi quando ela contactou o advogado da família para investigar toda essa situação, todo esse caso, até que a polícia foi até essa unidade de armazenamento. Os oficiais encontraram um congelador, um freezer com uma fita adesiva, e eles perceberam um forte odor que estava ali no local. E após abrir o freezer, eles viram que a Geraldine meio que mumificou o corpo do marido, né, e colocou dentro ali do freezer. E após a confirmação, os médicos legistas foram capazes de sim dizer que se tratava de John Kelly. E após os peritos identificarem o corpo de John Kelly, eles foram verificar os ferimentos e viram que ele estava com um ferimento na cabeça, que era proveniente de um tiro. E puderam determinar também que se tratava de um homicídio. A equipe de investigação também pôde encontrar no apartamento de Geraldine uma pistola com um calibre idêntico ao que foi deferido no marido, né?
no momento ali dos peritos e dos legistas. E não só os ferimentos por bala, os legistas puderam identificar as tatuagens de John e assim mostrar para a família e para ter uma facilidade muito maior na investigação. E também foi possível verificar as últimas fotos dele da década de 80 com a atual situação dele dentro do freezer e de tudo que foi achado. E deram o veredito final de que sim, era o corpo dele. E esse caso de hoje, a primeira coisa assim que chama a atenção, né, que não tem como não perceber, é a questão da violência doméstica que ela sofria, né? E tudo aquilo, ela sendo uma pessoa tímida, ela tendo a afinidade pelos animais como ela tinha, com certeza em determinado momento acabou pesando muito e acabou transformando a vida dela, que já estava sem a presença dos filhos também, que é algo que poderia, de certa forma, amenizar essa situação. Então, em algum momento, ela teve um pequeno, grande surto aí que resultou nisso. Após o casamento, a gente pode ver um completo desentendimento na questão dos filhos, né? As mudanças de um lugar para outro, as próprias brigas e desavenças do marido em festa, e todo o envolvimento dele com álcool, né? E isso tudo resultou no que ela fez com o marido. E eu acho que a forma que ela fez de ter deixado ele no freezer foi por mais uma questão de não mostrar para os filhos, sabe? Tipo, seu pai aconteceu isso com eles e é isso, entendeu? Só que no leito dela ela falou, né? Tudo que ela tinha feito e onde ela tinha deixado o corpo, inclusive. Mas eu já acho que pode ter sido uma vingança pessoal isso. Também. Porque ele estava ao alcance dos olhos dela, alcance, tipo, se ela fosse um depósito, ela podia ver ele, sabendo que ele estava lá dentro. Não. Era como dizendo para ele, ó, quem terminou por cima de toda essa situação fui eu. Eu acho que, não sei, é uma imaginação assim que eu tô tendo. E outro ponto bastante interessante é o que reforça o que eu acabei de dizer. Porque como o corpo estava lá em Massachusetts, e posteriormente foi trazido a Smallville, né, dentro do freezer, foi para mantê-lo próximo. Sabia que ele estava sob o poder dela. E é isso, gente. Esse é o caso de hoje. É o caso da Geraldine e do John Kelly. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.